Olá pessoal, tudo bem? Atire a primeira pedra quem nunca deixou o ferro de solda ligado por horas a fio em cima da bancada sem que tenha alguém do lado dele, ou então uma pistola de cola quente ligada horas e horas e horas e horas ali sem que ninguém observe o que está acontecendo, aquela cola caindo dela, sem que ninguém a esteja usando. Duvido que já não aconteceu isso com você. Comigo mesmo, recentemente aconteceu já algumas vezes, algumas dezenas de vezes, e recentemente 3 ou 4 vezes, e eu resolvi dar um basta definitivamente nessa situação. Quando acontece do ferro de solda ficar ligado 24 horas sem ter ninguém por perto, aquela chave magnética que eu fiz resolve, porque chega 8 horas da noite, ele desliga toda a bancada, e o negócio não tem problema nenhum, não existe problema porque vai ser desligado. Só que enquanto você está no seu dia a dia e deixa o ferro de solda ligado horas, pode acontecer um acidente. Então eu resolvi de fato dar um basta nessa situação e fazer este aparelhinho aqui, que você também pode construir. Eu convido você a construir esse aparelho aqui. Na realidade é um aparelho simples, na realidade é um temporizador que tem um tempo relativamente longo, que você aciona ele, dá o start nele, liga o ferro de solda durante 75 minutos, e depois desses 75 minutos ele emite um bip, bip, e desliga. Se você estiver do lado, basta você apertar o botãozinho de novo, e ele vai acionar novamente o ferro de solda. Mas se você não estiver do lado, você vai evitar que o ferro de solda ou qualquer outro aparelho, a pistola de cola quente, por exemplo, fique ligada. Então eu vou fazer esse aparelho aqui com vocês. O diferencial desse temporizador aqui é a forma como ele é montado. Ele não vai usar circuito impresso, de modo que você possa fazer ele bonitinho em casa. Ele vai utilizar uma técnica que eu chamo de montagem aranha, que é aquela montagem autossuportada que os componentes seguram uns aos outros. É uma montagem meio rústica que se fazia na década de 70, na década de 60, mas que é muito legal para se aprender. Então eu vou convidar vocês a fazer comigo essa montagem de um temporizador aranha, uma montagem raiz, que vai ser muito fácil de fazer e que, olha, eu vou dizer uma coisa, é muito útil não só para a bancada, como também para outros dispositivos. Vamos lá então, vamos montar o nosso temporizador aranha. Vamos lá! Antes de iniciarmos a montagem, vamos ver como funciona o nosso circuito. O temporizador é composto de 4 blocos principais. A fonte de alimentação, que recebe a tensão da rede elétrica e fornece 12 volts na saída. Um timer baseado no famoso circuito integrado 555. Um relé, que ao atracar manterá o nosso circuito energizado. E um módulo de alarme que emitirá um bip longo, informando que o tempo chegou ao fim. O princípio de funcionamento é muito simples. Ao pressionar o botão B1, a rede elétrica energiza tanto a tomada de saída, como também a fonte de alimentação. Dessa forma, o aparelho ligado à tomada passa a funcionar e o temporizador, formado pelo 555, entra em operação, atracando o relé K1 e acendendo o LED D5. Este relé possui um contato normalmente aberto, que está conectado em paralelo ao botão. Assim, quando o relé atraca, os contatos se fecham e passam a executar a mesma função do botão pressionado. Dessa forma, mesmo que soltemos o botão, o circuito continuará funcionando, já que os contatos do relé estão fazendo o mesmo papel do interruptor. Essa configuração, que tem os contatos normalmente abertos do relé ligados em paralelo com o botão de alimentação, é chamada de contato de selo e é largamente empregada em comandos elétricos. Nesta configuração, a tomada e o circuito temporizador só serão desenergizados se faltar alimentação ou então se o relé for desatracado.
No nosso projeto, o bloco temporizador é formado por um circuito integrado do tipo 555, trabalhando na configuração monoestável. Neste modo de operação, a contagem de tempo inicia tão logo o circuito integrado receba um sinal negativo de disparo no pino 2, que é o pino do trigger. Quando isso acontece, a saída no pino 3 é ativada e o relé K1 é atracado. Energizado, o resistor R1 passa a carregar lentamente o capacitor C3, que está ligado aos pinos 6 e 7 do circuito integrado. Quando a tensão sobre este capacitor atinge 2/3 da tensão de alimentação, a tensão na saída do pino 3 cai a zero e o relé desatraca. Desatracado, o contato de selo se desfaz, desativando tanto o circuito como a tomada de saída que desativa o nosso aparelho conectado a ela. O circuito só voltará a funcionar se pressionarmos novamente o botão B1, que alimenta a tomada e o circuito. O tempo que a saída no pino 3, que a saída permanece em nível alto, depende exclusivamente dos valores do resistor R1 e do capacitor C3. Quanto menores esses valores, mais rápida será a temporização. No nosso exemplo, utilizamos um resistor de 1 megaohm e um capacitor eletrolítico de 2.200 microfarad. Com esses valores, o tempo que a tomada fica ativada é de mais ou menos 75 minutos. Esse tempo também pode ser calculado pela fórmula T é igual a 1,1 vezes R vezes C, onde T é o tempo em segundos, R é a resistência em ohms do resistor R1 e C é a capacitância em farad do capacitor C3. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um site onde você mesmo pode calcular o valor do resistor R e do capacitor C. O módulo do alarme merece um destaque especial e é construído ao redor de um transistor do tipo PNP e um buzzer contínuo de 5 volts. Como a gente pode ver, o buzzer é conectado entre o terra e o coletor do transistor através de um resistor de 100R. Além disso, temos um capacitor eletrolítico de grande valor que é alimentado através do diodo D3. Enquanto a saída do temporizador estiver em nível alto, o transistor PNP permanece no corte e nenhum som é emitido pelo buzzer. No entanto, quando a temporização finaliza, a tensão na base de Q1 cai a zero e faz o transistor saturar. Com isso, a tensão que está armazenada no capacitor C2 passa a fluir entre o emissor e o coletor do transistor, ativando o buzzer que apita. Pip. No nosso circuito, o capacitor C2 tem 1.500 microfarad e permite um bip de mais ou menos 2 segundos no buzzer contínuo. O diodo D3 tem a função de impedir que a carga do capacitor flua pelo circuito do timer quando a alimentação for interrompida. Em relação à fonte de alimentação, não tem nenhuma novidade. É uma fonte comum, feita com transformador de 110 ou 220 volts no primário e 12 mais 12 volts no secundário, com uma corrente de 250 mA. A parte de retificação é convencional com dois diodos D1 e D2 do tipo 1N4007. A tensão obtida no secundário é retificada pelo capacitor C1 de 1000 microfarad e regulada por um regulador de tensão do tipo 7812. Não tem segredo nenhum nessa parte. Muito bem, agora que nós já entendemos o circuito, nós podemos partir para a montagem da nossa aranha temporizada. Vamos lá então. Para a construção do timer, nós vamos precisar de um transformador de 12 mais 12 volts por 250 miliamperes, um relé de 12 volts com 3 contatos desse tipo aqui, ó, 12 volts 3 amperes,
Vamos precisar também de alguns capacitores. Um pequenininho de 1 microfarad, outro de 2.200 microfarad, outro de 1.500 microfarad e outro de 1.000 microfarads. Todos eles são para 25 volts, mas não é muito crítico não. Um interruptor pequenininho do tipo push button, que é uma chavinha normalmente aberta, desse tipo assim, ó. Um buzzer contínuo, desse pequenininho aqui, ó, de 2 terminais, de 5 volts. É um buzzer comum. Quatro diodos, um N4007, diodo comum. 4 diodos, um N4007. Um transistor pequenininho, BC557. É um transistor PNP, um transistor de uso geral, BC557. Um LED verde, um LEDzinho comum verde, pode ser vermelho, pode ser amarelo. Um LEDzinho básico. O coração do nosso circuito, o coração do nosso temporizador, o circuito integrado do tipo LM555, desse tipo aqui, ó, Dual Inline. É o basicão, 555 basicão. Um regulador de tensão LM7812 e 4 resistores pequenos de 1/4 de watt ou meio watt de 1 mega, 100K, 100R e 1K. Além desse material, nós vamos precisar também de uma chapinha de madeira que vai servir de substrato para poder prender todos os componentes. Dependendo da montagem que você for fazer, você vai precisar de uma caixinha plástica. Isso depende muito da montagem que você for fazer. Uma caixinha plástica, de uma tomada, um rabicho, um cordão elétrico e um pouco de fio para poder fazer as conexões. No decorrer da montagem, nós vamos ver o que pode ser necessário para cada montagem individualizada. É isso aí. Vamos começar a nossa montagem. A montagem começa com a conexão do diodo D4, um N4148, em paralelo à bobina do relé. Inicialmente, eu fixei o diodo com uma gotinha de supercola. E em seguida eu soldei os terminais em paralelo com a bobina. Nunca é demais lembrar que os diodos têm polaridade, então fique atento à faixa branca, que indica o lado do catodo. Na sequência, pegue o circuito integrado LM555 e achate os seus terminais, deixando-os o mais reto possível. Observe que o circuito integrado também tem posição certa e o chanfro superior ajuda a identificar os terminais. Em seguida, com o auxílio de uma pinça ou alicate pequeno, segure o 555 e solde o pino 3, que é a saída do integrado, ao catodo do diodo D4. Uma vez que o 555 esteja apoiado ao catodo do diodo, estanhe o lead do anodo e faça um jumper até o pino 1 do 555. Esse barramento é o terra do nosso circuito e muita coisa vai ser ligada a ele. Confira como está ficando a montagem. Pegue o capacitor C4 de 1 microfarad e enrole o lead positivo a um dos leads do resistor R2 de 33K,
lembrando que a faixa branca do capacitor é o seu lado negativo, que deve permanecer livre. Se oriente pelo vídeo. Em seguida, estanhe essa junção e corte um dos leads. Essa parte deve ficar como mostrado no vídeo. Agora, pegue o conjunto do capacitor e resistor recém-soldados e insira-o por baixo da aranha, com o lead central da montagem na altura do pino 2 do circuito integrado 555 e o lead livre do resistor na altura do pino 4. Para facilitar a estruturação, solde a junção entre o capacitor e o resistor ao pino 2. Com o conjunto fixado, corte e dobre o lead livre do resistor e solde-o ao pino 4, com o cuidado para deixá-lo bem retinho para que a montagem fique bem harmoniosa. Agora, faça o mesmo com o terminal negativo do capacitor, dobrando, cortando e soldando o lead negativo ao barramento de terra. Confira a montagem e, se precisar, reforce as soldas. Agora que tudo foi conferido, é hora de dar um verdadeiro golpe ninja e virar toda a montagem ao contrário. O objetivo será unir os pinos 4 e 8 do circuito integrado 555. Para fazer isso, você vai dobrar um pequeno pedaço de fio rígido na forma de Z e soldá-lo por baixo do circuito integrado, exatamente da forma como mostrada. Lembrando que essa junção irá receber a tensão de 12 volts de alimentação do circuito. Agora, com a aranha devidamente desvirada, corte as aparas e aproveite para cortar também o pino 5 do circuito integrado, já que ele não será usado para nada e poderia atrapalhar a construção. Nossa aranha continua crescendo e ganhando forma, e o próximo passo é soldar o resistor de 1 MΩ entre os pinos 4 e 6 e 7 do circuito integrado. Observe no vídeo a forma como os terminais do resistor foram dobrados. Solde primeiramente o lead do resistor ao pino 4 e em seguida aos terminais 6 e 7 do integrado. Se precisar, corte os excessos e confira a montagem, tanto por cima como por baixo. Com parte da aranha construída, separe o capacitor C3 de 2.200 microfarad e dobre os terminais como mostrado. Posicione o capacitor com o terminal negativo voltado ao barramento de terra e o terminal positivo sobre os pinos 6 e 7 do circuito integrado. Em seguida, solde os terminais do capacitor, como mostrado. Confira a construção.
Agora que temos boa parte da aranha já montada, é hora de fixá-la a uma base de madeira ou plástico. Aqui eu usei super cola e fixei o capacitor e o relé no canto da chapinha de madeira. Se você preferir, pode usar cola quente, epóxi, fita dupla face ou qualquer outro meio de fixação. A escolha é sua. Com a aranha fixada, eu colei o capacitor C3 de 1000 microfarad. Observe que o lado negativo do capacitor ficou voltado para o lado de fora da base. Tá ficando interessante, hein? Para que o nosso timer emita um alerta quando atingir o tempo programado, é preciso dotá-lo de um buzzer contínuo. Este componente também é polarizado e tem lado certo para ser ligado. Nesse caso, eu marquei o pino positivo com um pedacinho de fita vermelha. Nesta etapa, nós também vamos fazer uso de um transistor BC557, que vamos posicionar em cima do buzzer com a sua face arredondada voltada para cima. Dobre os terminais do transistor e solde o terminal do coletor ao positivo do buzzer, como mostra o vídeo. Depois, solde o resistor R5 de 100K na base do transistor. Aproveite e solde também o resistor R6 de 100 ohms ao terminal negativo do buzzer. Confira esta etapa da construção e veja se todo o conjunto está bem rígido. Por fim, fixe o buzzer na base da montagem. O próximo passo é unir todas as conexões do GND, do aterramento. Nós vamos precisar de um cabinho com 4 derivações, que serão soldadas ao negativo do capacitor C2, ao lead restante do resistor R6 e ao barramento de terra conectado ao relé. Se quiser, fixe esse fio para não deixá-lo solto. Novamente, confira a montagem. Agora nós vamos montar o diodo D3, o N4007, entre os pinos 4 do circuito integrado e o emissor do transistor Q1. Para isso, posicione o diodo sobre os terminais a serem soldados, lembrando que o diodo é um componente polarizado e tem lado certo para ser inserido no circuito. Veja que o lado do catodo, representado pela faixa branca, deve ficar voltado para o emissor de Q1. Solde o diodo e apare os terminais. Agora, com o auxílio de um fio rígido, faça a conexão entre o positivo do capacitor C2 e o catodo do diodo que acabamos de soldar. Observe que o terminal do resistor de 100K, que está ligado ao buzzer, ainda está livre. Dobre ele como mostra o vídeo e com o auxílio de um pequeno pedaço de fio, conecte este terminal ao contato do relé que está ligado à saída do 555.
Feito isso, finalize essa parte do cabeamento e solde um fio vermelho ao pino 4 do circuito integrado. Esse fio vermelho será a alimentação do circuito. A montagem do temporizador na base está quase pronta, mas ainda precisamos montar a fonte de alimentação. Pegue um capacitor de 1000 microfarads e fixe-o à base como mostra o vídeo, tomando cuidado de deixar o lado negativo voltado para fora. Enquanto o capacitor seca sobre a base, pegue 2 diodos ON 4007 e una os terminais dos catodos. Em seguida, coloque uma gota de solda para manter o conjunto bem conectado e corte um dos leads dessa junção. Volte à montagem e solde essa junção dos diodos ao terminal positivo do capacitor. Não corte o excesso. Agora é a vez de fixar o regulador de tensão LM7812. Dobre os terminais do regulador conforme mostrado e em seguida solde o terminal central, que é o terra, ao terminal negativo do capacitor. Depois, solde o terminal de entrada do 7812 ao positivo do capacitor. Por fim, dobre o terminal de saída do regulador e solde nele o fio vermelho da alimentação do circuito. Solde também o terra do circuito ao negativo do capacitor, que também é o negativo da fonte. Uma vez que todos os componentes estejam fixados à base, é a vez de colocar sobre ela o transformador de alimentação, com o lado secundário voltado para o lado do capacitor. O secundário do transformador pode ser identificado pelos fios amarelo, preto e amarelo. Depois de encontrar a melhor posição para o transformador, com o auxílio de uma caneta, marque aonde serão feitos os furos de fixação. Depois de perfurado, fixe o transformador com a ajuda de parafusos pequenos. Agora que o transformador já está fixado, solde os fios amarelos do secundário a cada um dos diodos. E depois solde o fio preto do secundário ao terminal negativo do capacitor. Oriente-se pelo vídeo e confira sua montagem. Uma verdadeira aranha. Para que o nosso dispositivo possa sinalizar que está ligado, nós vamos utilizar um LED vermelho e um resistor de 1K. Então nós vamos ligar o resistor de 1K ao anodo do LED vermelho. Lembrando que o LED ele tem dois terminais. O terminal maior é o anodo e o terminal menor é o catodo. Nós vamos ligar o resistor no terminal do anodo. Vou cortar o anodo, que é maior, e vamos ligar o resistor nesse terminal aqui. Apare o lead do resistor e solde-o ao anodo do LED. Se precisar, use uma pinça para segurá-lo. Em seguida, solde 2 fios de cores diferentes, de mais ou menos uns 15 centímetros, aos terminais do LED e proteja o conjunto com um isolante ou tubinho termorretrátil. Solde o fio que está ligado ao catodo do LED ao barramento de terra próximo ao relé. Em seguida,
ligue o fio que está ligado ao resistor do LED ao outro terminal do relé. Desse jeito, sempre que o relé atracar, o LED vai acender. O nosso próximo passo vai ser a interconexão da nossa placa com o interruptor de pressão que vai acionar o sistema, com uma tomada e com a tensão de alimentação da rede. Um dos terminais de alimentação da rede vem diretamente à tomada e a um dos fios do primário do transformador. O outro fio de alimentação da rede segue em direção ao interruptor de pressão, que ao ser pressionado também alimenta a tomada e o segundo fio do primário do transformador. Observe novamente que o interruptor de pressão está ligado em paralelo ao relé. Então, quando a gente pressionar ele, o circuito vai ser energizado, o relé vai ser atracado e você pode soltar, inclusive, o botãozinho aqui de pressão, que o circuito vai continuar funcionando. Então agora nós vamos montar essas conexões. Observe que eu utilizei fio de duas cores para facilitar a compreensão, mas você pode utilizar os fios da cor que você achar melhor. Vamos lá então, vamos montar essas conexões aqui. A primeira coisa a fazer será soldar dois fios aos terminais do interruptor de pressão. Aqui eu utilizei fios da mesma cor do desenho que acabamos de ver para facilitar a compreensão, mas você não precisa fazer assim, pode usar os fios que achar melhor. Após soldar os fios, convém proteger os terminais, uma vez que eles estarão ligados à rede elétrica. Eu utilizei tubinho termorretrátil, mas você pode utilizar a fita isolante ou capinhas de fios. Faça uma emenda de 10 centímetros na extremidade do fio azul. Estanhe e solde essa conexão ao terminal central do relé. Se possível, isole essa conexão. Agora é hora da gente ligar o nosso transformador no interruptor que a gente acabou de montar aqui com a chavinha. No meu caso, eu vou utilizar a rede de 110 volts. Então eu vou utilizar o fio preto e amarelo. Se você for utilizar a rede de 220, você deve utilizar o fio preto e vermelho. Então, como eu vou utilizar o preto e o amarelo dos enrolamentos do primário do transformador, eu vou simplesmente cortar o fio do secundário que não será usado. Então restou para a gente o fio preto e amarelo, que é de 110 volts. Então eu vou ligar o fio amarelo que vem da chavinha, que é o interruptor do contato de selo, no amarelo do transformador, que é um dos fios do primário. Vou fazer essa ligação, mas também vou fazer uma outra ligação, mas vou fazer também mais uma ligação, que é um fio amarelo, mais um fio amarelo, formando uma tripla ligação aqui. Estanhar aqui. Muito bem. E esse monte de fiozinho aqui, esses 3 fios amarelos aqui, vão ser ligados no contato normalmente aberto do relé, que é este aqui que está sobrando do lado de cá, ó. Eu vou virar aqui para dar uma olhadinha melhor, ó. Então aqui a gente tem o contato normalmente aberto do relé, que vai ser ligado esses 3 fios aqui, ok? Eu vou jogar uma gotinha de solda e também vou proteger ele com algum tipo de isolamento. Vamos dar uma olhadinha. E assim ficou a nossa ligação. Bem isolado, ó, sem problema nenhum.
e a nossa aranha vai crescendo. Observe que nossa montagem apresenta 3 fios de conexão de cores diferentes, igualzinho ao desenho mostrado anteriormente. O fio preto vai ser ligado à tomada de saída e também à rede elétrica. O fio amarelo será ligado ao outro terminal da tomada de saída. E o fio azul será ligado ao outro fio da rede elétrica. Muito bem, agora que nós já temos a nossa aranha temporizada pronta, é hora da gente montar ela dentro de uma caixinha, de modo que possa ficar bem rígida e funcional. Eu vou utilizar essa caixinha aqui, plástica, que eu fiz o furinho quadrado para adaptar esta tomada aqui, de modo que eu possa utilizar a caixinha na bancada. Mas você pode montar em algum outro tipo de caixinha se achar melhor. Eu também vou utilizar 2 terminais, de modo a encaixar os fios na tomada. Vamos lá então, vou fazer essa montagem e vamos usar o teste da nossa aranha assim que ela estiver pronta. Vamos lá então. É isso aí, pessoal. O nosso timer aranha já está pronto e os primeiros testes já podem ser feitos. Na realidade, se a gente ligar ele na tomada desse jeito, ligar uma carga nele, ele já vai funcionar. Mas eu achei mais interessante fazer uns testes com vocês para mostrar o funcionamento dele. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de mostrar para vocês que eu tive que trocar esse interruptorzinho aqui, o liga-desliga, né, o start, porque o original que eu montei quebrou tudo durante a filmagem. Então eu preferi trocar e botei um outro melhorzinho aqui. Mas isso não teve nenhuma mudança no circuito. E também aproveitei para isolar melhor os terminais da tomada. Esse teste aqui que eu vou fazer, ele consiste em ligar uma carga, que é um abajurzinho, no nosso temporizador, e também medir a tensão em cima do capacitor com o nosso multímetro. Ocorre que do jeito que está aqui, vai demorar muito tempo para fazer o teste, né, para poder apresentar o resultado, mais de 75 minutos. Então nós também vamos ligar
um resistor de 22K em paralelo com o resistor de 1 mega ohm que tem dentro do circuito. Então nós vamos primeiro ligar o nosso multímetro em cima do capacitor. O objetivo vai ser medir a tensão em cima do capacitor. Com isso a gente vai poder ver o tempo de carga do capacitor de temporização. E também nós vamos ligar aqui o nosso resistorzinho de 22K em paralelo com o resistor de 1 mega ohm. Isso vai permitir que a gente possa fazer o teste de forma mais rápida, com mais ou menos 1 minuto de temporização. Eu vou ligar aqui o resistor de 22K. Aqui está ligado o resistor de 22K. Em paralelo com o resistor de 1 mega ohm do circuito. E também o nosso multímetro em paralelo com o capacitor de temporização do timer. Lembrando que o timer, nós vamos ligar o capacitor vai carregar, e quando atingir 2/3 da tensão de alimentação, o timer vai desligar. 2/3 de 12 volts é exatamente 8 volts, que é o que nós vamos acompanhar aqui no multímetro. Nós vamos fazer o teste então. Eu vou inverter a câmera para poder facilitar a observação. Eu já liguei o temporizador na tomada, ele já está energizado. Então, quando eu apertar o botãozinho de Start, nós vamos ter que ver o LED acender, o nosso abajurzinho, que é a carga, também vai acender, e o multímetro vai começar a mostrar a tensão sobre o capacitor. Vamos lá então, eu vou ligar agora e vamos ver. Vai demorar mais ou menos 1 minuto. Ligou, observe que o abajurzinho acendeu, o LED também acendeu, e o multímetro já está marcando a tensão em cima do capacitor. Já estamos com 2 volts, ponto 6, e quando chegar a 8 volts, que é a tensão de disparo, que é 2/3 da tensão de alimentação, o timer vai desarmar e nós vamos ouvir o bip do buzzer. Já estamos com 5 volts. Com o capacitor original demoraria 1h15. Já estamos chegando em 7 volts. Quando chegar em 8 volts, ele vai desarmar. E o bip vai tocar. Vamos lá então. Perfeito. O bip tocou, ele desarmou, o que mostra que o nosso circuito está funcionando. Nós podemos fazer esse teste novamente. Eu vou dar um zoom para poder facilitar. Vamos lá. Novamente. A tensão do capacitor começa a subir. Quando chegar a 8 volts, ele vai desarmar. Se não utilizássemos o recurso do resistor de 22K, o que aconteceria? Ia demorar mais ou menos 75 minutos para poder fazer o teste. Não dá para poder esperar todo esse tempo. Então agora, com apenas 1 minuto, ele vai desarmar. Esperar chegar a 8 volts. E o abajurzinho vai desligar, que representa o ferro de solda. Ele vai desarmar, com 2/3 da tensão de alimentação, que é 12 volts, que no caso são 8 volts. Já estamos em 7. E o LEDzinho vai apagar e vai bipar. Perfeito. Então agora nós podemos desligar da tomada, desligar todos os nossos arranjos do setup que foi feito. Fechar a caixinha. E pronto, nosso temporizador está prontinho. É só ligar o ferro de solda. E pronto.
É isso aí, pessoal. Depois que eu fiz a montagem, eu achei mais interessante adaptar um porta-fusível pequeno na parte de trás do equipamento, e também eu coloquei um cabo que tem o fio terra, de modo que o dispositivo que possa ser controlado pelo temporizador também tem o aterramento. Mas isso não muda em nada a forma como foi montado o dispositivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque o equipamento é muito útil e traz mais segurança para a bancada. Além do que, fazer uma montagem do tipo aranha é muito mais legal do que aquelas montagenzinhas na placa de circuito impresso. Vocês podem mudar, vocês podem até colocar um potenciômetro aqui no lugar do resistor de 1 mega para poder controlar o tempo de temporização. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque isso é muito, muito, muito importante para a gente. É isso aí. Fiquem na paz e cuidem-se. Até o próximo vídeo. Tá bom, tô esperando. Pisadinha. Yes! Tá ótimo. Tá seguro? Só isso? Posso ir embora? Muito obrigado. Tchau. Tá bom, tô vacinado. Tchau, obrigado. Pessoal, tomei a vacina da Pfizer no postinho. Aqui está. E agora tem que esperar 90 dias para a segunda dose. Até lá eu vou continuar usando minha máscara. Espero que todo mundo que tome a vacina continue usando máscara também. É isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau.